Sempre tem um culpado. É bom ter o pastor, que eu vou lá, quando eu quero fazer uma coisa errada, eu vou lá e pergunto para o meu pastor. Eu sei que está errado, mas se ele falar que pode, eu ponho a culpa nele depois. Então, esse é o processo. Eu já sei a resposta. Deus já me deu a resposta no coração. Não faça, meu filho. Mas eu tenho que ir lá botar a culpa. Igual Adão, Eva e etc, etc. Na verdade, nós temos um grande problema com a religião, né? A religião sempre quer que a gente faça alguma coisa, né? E se não dá certo, o culpado somos nós, né? Porque nós não fizemos certo. Então, geralmente, a religião sempre está apontando o dedo para todo mundo, mas nós temos que entender que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele fez tudo por nós. Nós não temos que fazer mais nada. O que nós temos que fazer é crer naquele que Ele enviou. E outra coisa, eu estava conversando com a Silmar agora mesmo, sobre como Jesus fez. Então, em um tempo ele começou a tratar com a pessoa na primeira pessoa e não no grupo. Então vamos pensar, nós estamos aqui num grupo, todo mundo, e Jesus chega e fala, aquele, não aqueles, aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, nega seus desejos, nega seus pensamentos, nega seus conceitos, suas sabedorias, nega a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Então ele está falando para uma pessoa. Jesus trata com pessoa por pessoa. Então não adianta, porque o grande problema da religião, o grande problema das pessoas é botar culpa nos outros. Sempre tem um culpado. É bom ter o pastor, que eu vou lá, quando eu quero fazer uma coisa errada, eu vou lá e pergunto para o meu pastor. Eu sei que está errado, mas se ele falar que pode, eu ponho a culpa nele depois. Então, esse é o processo. Eu já sei a resposta. Deus já me deu a resposta no coração. Não faça, meu filho. Mas eu tenho que ir lá botar a culpa. Igual Adão, Eva e etc, etc. Sempre uma desculpa, eu boto culpa no outro e o outro que é culpado e eu sou o bonzinho, eu sou inocente. Não. Você tem um chamado único para você, especial. Se você quiser vir após mim. Então nós não estamos falando de Laura, de Jonathan. Sempre eu falava para Jonathan e para Laura. Laura chegava, não, porque o Jonathan aqui... Laura, não tem nada a ver com Jonathan. Isso tem a ver com você. Aí você chegava, porque a Laura... Jonathan, não tem nada a ver com a Laura. É com você. Arruma suas coisas e deixa Deus arrumar com a Laura. Arruma suas coisas e deixa que Deus trata com a pessoa que está do seu lado. Com a sua esposa, o seu marido, o seu filho, não importa. Deus vai tratar. Ele vai cuidar de alguma forma. Amém? Hoje é um dia de festa, né? Hoje nós vamos compartilhar da ceia do Senhor. A ceia maravilhosa, onde a gente vai lembrar o sacrifício maravilhoso que nos deixa salvos. Então Jesus explicou para nós muito claro todas as coisas, está tudo muito claro para que a gente possa desfrutar dessa maravilha e esperar até a chegada dele vir nos buscar, né? De uma maneira ou de outra, como diz, né? Morrer, nós vamos morrer de alguma forma, graças a Deus. E se for possível, hoje. Mas que o Senhor nos leve, não que a gente se mate.
porque o bom mesmo é morrer. Mas quando Jesus assim o quiser. Então, sem briga não tem, né, Jonathan? Não vai me levar sem briga, porque eu vou fazer tudo que eu posso para ficar vivo, porque assim eu vou estar lutando pelo privilégio de servir a Deus aqui nessa terra, nesse mundo, onde as pessoas têm a possibilidade de olhar Jesus na minha vida e na vida dos irmãos que conhecem a Jesus. Amém? Mas hoje nós vamos falar de uma aliança maravilhosa, né? Que Jesus, que Deus fez conosco em Cristo Jesus. Então nós vamos falar de uma aliança pelo sangue. Uma aliança no sangue de Jesus. Amém? Nós vamos pegar João capítulo 6, versículos de 53 a 56. Uma palavra bem forte que Jesus falou e poucas pessoas entenderam que era uma aliança, né? Jesus estava doando o corpo dele, que ia ser ressuscitado, né? E estava doando o sangue dele para o resgate de muitos, para que muitos, aqueles que crerem, serem salvos. Então ele diz assim: Jesus lhes disse: eu digo a verdade, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo aquele que come minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então o que Jesus fez? Aqui ele está falando, em João, ele está falando de um pacto maravilhoso de sangue que ele fez com o povo, uma aliança. Essa é a aliança, porque quando ele entrega o corpo dele para aquele corpo que não tinha pecado, ele entrega baseado no pecado nosso, e o sangue maravilhoso de um cordeiro maravilhoso, sem mancha, sem nada, sem pecado, era o único sangue capaz de oferta agradável a Deus pelas vidas, pelo resgate daqueles que viviam sobre o pecado. Então Jesus faz uma aliança com nós, né? Com todos nós. E aí em João 14, João 14, capítulo de 1 a 4, e ele continua explicando sobre essa aliança maravilhosa, né? Não perturbe o coração de vocês. Creia em Deus. Creia também em mim. Na casa de meu pai tem muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Por que nós conhecemos o caminho para onde vou? Ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Então Jesus está contando para nós, explicando para nós, ele sabe. Então quer dizer, vai chegar um momento, não se preocupe, não perturbe o coração de vocês, porque lá na casa do meu pai tem muitos aposentos, tem muitas moradas. E se não fosse isso, eu já tinha falado. Mas eu quero que vocês vão estar aonde eu estiver. Eu vou voltar para buscar. É o sacrifício da cruz. Eu vou morrer,
mas eu vou ressuscitar e eu vou voltar para buscar vocês. E lá atrás ele está dizendo que quem, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então quer dizer, Jesus Cristo, a partir do momento que você crê naquele sacrifício maravilhoso que ele fez, então você, naquele momento, você espiritualmente come a carne de Jesus, que ele está falando que é verdadeira comida. E o sangue é a verdadeira bebida. Então, tudo isso que nós fazemos, quando nós compartilhamos na ceia do Senhor, que é o que nós vamos fazer hoje, o que nós estamos fazendo? Através do pão, que ele nos ensinou, é o corpo. E o vinho, o suco de uva, é o sangue. Então, o que nós fazemos? Nós comemos da carne de Jesus, todas as vezes, e bebemos do sangue de Jesus. Porque nós cremos nesse sacrifício maravilhoso que ele fez por nós. Isso representa a aliança eterna. Então, Deus criou um novo e vivo caminho, a nova e eterna aliança. É nova e eterna aliança no sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Então, esse é o privilégio de ser de Jesus. Por quê? Quem que nos deu por Jesus? Foi o Pai que nos deu por Jesus, foi Deus que nos deu por Jesus. A palavra diz que Ele nos resgatou do domínio das trevas. Ele foi lá e tirou nós da mão de Satanás, do domínio das trevas, do mundo, onde está todo mundo morrendo de medo, e nós estamos tão doidos para morrer, mas não de medo, para estar com Jesus. Pegou ele, pegou nós, eu, você, Laura e aqueles que o Senhor assim o quis salvar. E transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós estamos num reino, em vida, nós estamos no reino de Jesus. Então, quando nós comemos do sangue, quando nós comemos da carne, que é representada pelo pão, e bebemos o sangue, que é representado pelo suco de uva, que nós vamos agora fazer, nós estamos proclamando a morte e a ressurreição de Jesus em nossas vidas. Amém? E aqui, você ajuda a Silmara, Jonathan? Você pega o pão, a Silmara serve o vinho e você o pão. E aqui está aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 11, de 23 a 26. A Silmara, o Jonathan vai orar pelo pão e a Silmara vai orar pelo vinho, que representa o sangue de Jesus. Deixa aí, tá tudo bem. A Silmara vai orar o Jonathan ora pelo pão. Jonathan, por favor. Senhor Padre, te damos graças, Senhor. Sim, Pai. Por tu carne, Senhor, que tu nos regalaste, Senhor, como nosso alimento. Te damos graças, Senhor, por tu sacrifício que fizeste por cada uno de nós, Senhor. Porque nenhum de nós merecíamos isso, Senhor, mas fizeste por amor, Senhor. Por tu graça, Senhor, somos salvos, como tu palavra fala, Senhor. E nos te agradecemos, Senhor, por todo o que tu tens hecho por nós, Senhor. Principalmente por entregar tu vida, Senhor, para que nosotros hoy tengamos vida en ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, te damos graça também pelo teu sangue, Senhor, derramado na cruz por nós, por tanto sofrimento, por tanto amor inexplicável, Senhor. Não conseguimos compreender a grandeza do teu amor e tua misericórdia por nós. Muito obrigado, Senhor, por ter nos dado a oportunidade de sermos livres, Senhor, em ti e de termos a vida eterna contigo. Amém. E o apóstolo Paulo diz para nós assim: porque, pois,
Recebi do Senhor o que também entrego a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e deu graças. Partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciarão a morte do Senhor até que Ele venha. Glórias ao Senhor Jesus. Glorificado seja o Senhor nosso Deus, pelo privilégio de te servir, Senhor. Em nome de Jesus. Serve o vinho. Amém. Oh Deus maravilhoso, nós te damos graça pelo teu corpo e pelo teu sangue, representado por esse pão que o Senhor acabou de nos ensinar. Esse é o pão que representa teu corpo, a tua carne, Senhor. E esse é o teu sangue, Senhor, que é representado por esse suco de uva, Senhor. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, a tua igreja, para que nós nos lembremos a cada dia da sua morte e da sua ressurreição e do tempo que o Senhor nos buscará, em nome de Jesus. Todos podem participar da ceia. Oh Deus maravilhoso, como é bom, Senhor, nos lembrar, como é bom ser salvos no Senhor, como é bom participar, entender, Senhor, o Evangelho da graça de Deus. Graças, Senhor, nós te damos porque o Senhor um dia abriu nossa mente, abriu, Senhor, o nosso coração, abriu, Senhor, o nosso espírito e vivificou com o sopro da vida que veio através do sangue, do maravilhoso sangue, da aliança, da nova e eterna aliança no teu sangue. Nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos lembrado. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meus irmãos, por estar compartilhando com a gente, conosco, toda a Igreja de Deus pelo mundo. Aqui continua com a gente o Ismael, também o Mariano, e tem mais umas outras pessoas que eu não vi quem é, não consigo enxergar daqui, mas que a graça, o favor de Deus possa guardá-lo no amor, na graça e na misericórdia do Senhor, em nome de Jesus. Amém.